É necessário dizer nesses escritos que todas essas verdades foram manifestadas por Jesus, sem ocultá-lo. 30 de julho de 1922. Ao fazer copiar, por obediência ao confessor, dos meus escritos, aquilo que Jesus me havia dito sobre as virtudes, queria que fosse copiado, sem dizer que tenha sido ele a dizê-lo. Mas Jesus, ao ouvir, lamentando-se, disse-me: Minha filha, por que queres ocultar-me? Acaso sou eu um desonrado, para que não queiras fazer menção de mim? Quando se fala de um bem, de um ensinamento, de uma obra ou de uma verdade de uma pessoa desonrada, evita-se dizer quem é, para não perder a estima, a glória, o prestígio e o efeito que há naquele bem, naquela palavra e etc. Porque se souber quem é, isso não será apreciado e perderá toda a sua beleza, sabendo que a fonte da qual provém não merece nenhum apreço. Ao contrário, se for uma pessoa digna e honrada, primeiro se diz o nome da pessoa, para fazer ressaltar e apreciar mais aquilo que disse ou fez. E depois se diz aquilo que foi dito ou feito. Então, eu não mereço que meu nome preceda minhas palavras? Ah, como me tratas mal! Não esperava essa dor de ti. E, no entanto, fui tão generoso contigo, revelei tantas coisas sobre mim e as mais íntimas, algo que não fiz com outros. Devias ser mais generosa em fazer-me conhecido. Em vez disso, és a mais restrita. Outros, com o pouco que lhes revelei, teriam desejado trocar trombetas para tornar-me conhecido, enquanto tu queres ocultar-me. Isso não me agrada de modo algum. E eu, confusa e profundamente humilhada, disse-lhe: Meu Jesus, perdoa-me. Tu tens razão. É grande a repugnância que sinto. Esse dever de expor a minha vontade da maneira como deve sair-me tortura. Tem piedade de mim e dai-me mais força e graça, e alarga ainda mais meu coração, para que nunca mais possa causar-te esta dor. E Jesus respondeu-me: Eu te abençoo, para que teu coração receba mais graça e seja mais amplo em tornar-me conhecido. Luísa começa a sofrer, também ela, aquelas penas e mortes que Jesus sofreu por cada criatura, ao sentir-se separada da divindade. 2 de agosto de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, via-me toda confusa e como separada do meu doce Jesus. Tanto que ao vir lhe disse: Meu amor, como as coisas mudaram para mim. Antes sentia-me tão fundida contigo que não percebia nenhuma divisão entre mim e ti, e nas próprias penas que sofria. Tu estavas comigo, agora está tudo ao contrário. Se sofro, sinto-me separada de ti, e se te vejo diante de mim ou dentro de mim, é com o aspecto de um juiz que me condena à pena, à morte, e já não tomas parte nas penas que tu mesmo me dás. E, no entanto, tu me dizes: eleva-te sempre mais. Mas eu, ao contrário, desço. E Jesus, interrompendo-me, disse: Minha filha, como te enganas? Isso acontece porque tu aceitastes, e eu assinalei em ti as penas e as mortes que sofri por cada criatura. Também a minha humanidade se encontrava nessas dolorosas condições. Ela era inseparável da minha divindade, e, no entanto, sendo a minha divindade intangível às penas, incapaz de sofrer sequer a sombra de uma dor, a minha humanidade encontrava-se sozinha no sofrimento, e a minha divindade era apenas espectadora das penas
e mortes que eu suportava. Aliás, era meu juiz inexorável, que exigia separação por cada pena de cada criatura. Oh, como a minha humanidade tremia! Eu ficava esmagado diante daquela luz e majestade suprema, ao ver-me coberto pelas culpas de todos e pelas penas e mortes que cada um merecia. Essa foi a maior dor da minha vida, enquanto era uma só coisa com a divindade e inseparável dela. Nos sofrimentos permanecia sozinho e como apartado. Por isso, se te chamei a minha semelhança, que maravilha há em que, enquanto me sentes em ti, me vejas espectador das tuas dores, que eu mesmo te inflijo, e te sintas como separada de mim. No entanto, a tua dor nada mais é do que a sombra da minha. E assim como a minha humanidade jamais permaneceu separada da divindade, te asseguro que tu nunca estás separada de mim. São apenas os efeitos que sentes, mas nestes momentos, mais do que nunca, eu formo uma só coisa contigo. Portanto, coragem, fidelidade, não temas. Na divina vontade está o equilíbrio, a ordem e a harmonia. Quem vive nela reequilibra e ordena tudo e todas as outras criaturas. 6 de agosto de 1922. Sentia-me toda imersa no santo querer de Deus. E o meu doce Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, todas as coisas têm para mim o mesmo peso. Tanto me pesa o céu quanto a terra. A minha vontade contém o perfeito equilíbrio. O equilíbrio traz a ordem, o governo, a utilidade, a harmonia. Todas as coisas se harmonizam, como se fossem uma só coisa. A ordem traz a igualdade traz a semelhança. Eis porque há tanta harmonia, ordem e semelhança nas três pessoas divinas. E todas as coisas criadas estão em perfeita harmonia. Uma é o sustento, a força e a vida da outra. Se uma única coisa criada saísse dessa harmonia, todas as outras se precipitariam e desmorariam. Somente o homem se afastou de nós, do equilíbrio da nossa vontade. Como o homem precipitou-se e do mais alto grau caiu no mais profundo abismo. E com toda a minha redenção, nem toda a humanidade retornou ao seu estado original. Isso significa que o mais grave de tudo é afastar-se do equilíbrio da nossa vontade. Significa lançar-se no caos, na desordem, no abismo de todos os males. Agora, minha filha, por isso chamei-te de maneira especial a este equilíbrio do meu querer, para que, vivendo tu nele, venhas a equilibrar toda a ação da humanidade transtornada. Vivendo no meu querer, equilibrarás a ti mesma, estarás na ordem e em perfeita harmonia entre nós e todas as coisas criadas por nós. De modo que, harmonizando tudo em ti, sentiremos que, ao percorreres o âmbito da nossa vontade, nos darás a ordem e harmonia de todas as inteligências, palavras, obras e passos de todos. Estabeleceremos os teus atos no nosso querer, como governantes de todos os outros, e nos recomporemos do caos da infeliz humanidade. Cada um dos teus atos será o selo da ordem
que receberemos em nome de todos os outros. Tens muito a fazer no nosso querer. Serás como uma rainha que nos trará todas as conquistas, todas as harmonias. O nosso querer te fornecerá tudo o que for necessário para que possas suprir por todos e preencher o vazio do desequilíbrio da vontade humana, que tanto dano sofreu ao afastar-se do equilíbrio da nossa vontade. Últimas pinceladas que são necessárias para consumir a vontade humana e fundi-la com a vontade divina. Isso realiza o sacrifício. 12 de agosto de 1922. Sentia-me oprimida e em sofrimentos, algo que apenas o meu doce Jesus pôde saber. Ele perscruta cada fibra do meu pobre coração e vê toda a intensidade do meu sofrimento. Tendo compaixão de mim, vindo, sustentou-me entre seus braços, dizendo-me: minha filha, coragem, estou aqui. Por ti, o que temes? Acaso eu já te faltei em algo? E se tu, a qualquer custo, não te sentes inclinada a afastar-se minimamente do meu querer, muito menos quero eu estar sem ti, e não servida de cada um dos teus atos e sofrimentos? Agora deves saber que minha vontade é ouro puríssimo, para fazer com que o fio de tua vontade humana possa se tornar ouro puríssimo, de maneira que, ao entrelaçar-se o fio da tua vontade com a minha, não se possa discernir qual é a tua e qual é a minha. Somente o sacrifício e os sofrimentos é que farão consumir o fio da vontade humana, o substituindo pelo fio de ouro divino, de modo que, fundindo-se com o meu, formem um só, e entrelaçando toda a grande roda da eternidade, estenda-se por toda parte e se encontre em tudo. O meu querer é ouro e o teu é ferro, tu ficarás para trás, e o meu não descerá para entrelaçar-se com o teu. Se tomas dois objetos de ouro, mesmo que cada um tenha só forma diferente, ao liquefazê-los poderás formar um só, sem poder mais discernir qual era o ouro de um e qual do outro. Mas se um objeto é de ouro e o outro é de ferro, um não se unirá ao outro e não se poderá formar um único objeto de ouro. Assim, é apenas o sacrifício que muda a natureza da vontade humana. O sacrifício é fogo ardente que liquefaz e consome. O sacrifício é sagrado e tem a virtude de consagrar a vontade divina na humana. O sacrifício é graça, imprime em ti, com o seu hábil pincel, a forma, os traços divinos. Eis o porquê do aumento de tuas penas. São as últimas pinceladas que são necessárias para dar a última extensão. E o entrelaçamento do teu querer com o meu. E eu, ó meu Jesus, todos os meus sofrimentos, por mais dolorosos que sejam e que pareçam me aniquilar, não me oprimem, e se te agradar, multiplica-os também. Mas tu sabes qual é o sofrimento que me dilacera? Desse só imploro de ti compaixão, pois me parece que não posso mais seguir adiante. Ó, por piedade, ajuda-me e liberta-me se te agradar. E Jesus, filha minha, até nesse sofrimento estarei contigo. Serei teu auxílio, dar-te-ei minha força para sustentá-la. Eu poderia te satisfazer, mas não é decoroso que eu faça. Uma obra tão santa, uma missão tão sublime e única,
de te chamar para fazeres vida no meu querer. Soaria mal se não fizesse passar por meio do órgão da minha igreja. Aliás, com a minha vontade e com a intervenção da obediência da parte de um ministro meu, fosse colocada neste estado, se ele não se sente capaz de continuar, pode dar-te a obediência, para que, fazendo tu por obediência, entre mim e ti, fiquemos em pleno acordo, porque se o fizesses apenas pela tua vontade, não só não ficaríamos de acordo, mas ficarias desonrada. Porém, devem saber que o mundo atualmente está sobre uma fogueira. Se não querem que, ao elevar mais suas chamas, incinere tudo, façam o que quero. Eu fiquei aterrorizada e mais aflita do que antes, mas pronta para fazer a sua santíssima vontade, não a minha. Os atos da Santíssima Virgem na divina vontade. Ela abraçou os atos de todos como Jesus. Por isso, no céu, abraça a glória de todos. 15 de agosto de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, estava toda abandonada nos braços da Santíssima Vontade de Deus. E meu doce Jesus me disse: filha minha, no meu querer não apenas encontrarás todos os atos que fez a minha humanidade, na qual entrelaçava todas as criaturas juntas, mas encontrarás tudo o que fez minha querida mamãe, que entrelaçando-se comigo formava um único ato. Assim que fui concebido em seu seio, ela iniciava o entrelaçamento com meus atos, e assim com minha humanidade. Não tinha outra vida, outro alimento, outro propósito que não fosse a única vontade de meu Pai, que fluindo em tudo me fazia ato de cada criatura, para restituir ao Pai os direitos de Criador, por parte das criaturas, e dar-me como vida a todas as criaturas. Assim também ela, ao entrelaçar-se comigo, restituía os direitos do Criador em nome de todos, e se dava a todas as criaturas. Assim, todas as criaturas recebiam como vida, junto com os meus, os atos de minha mamãe. Agora no céu, ela abraça toda a glória de cada um, e cada criatura, o meu querer, lhe dá tal glória, que não a glória que ela não contenha, nem glória que não provenha dela. E como entrelaçou comigo suas obras, seu amor, suas penas, etc. Agora no céu está circundada de tanta glória por quantos entrelaçamentos fez na minha vontade. Eis o porquê dela superar tudo. Assim abraça tudo e conflui em tudo. Eis o que significa viver no meu querer. Jamais minha dileta mamãe teria podido receber tanta glória se todos os seus atos não tivessem percorrido o meu querer, que a constitui rainha e coroa de todos. Agora, quero-te em meu querer, para que o entrelaçamento não seja de 2, mas de 3. Minha vontade quer expandir-se, para que encontre em uma criatura todas as outras juntas. Mas vê o grande bem que te virá, quanta glória me darás e quanto bem fará a todos? As penas interiores de Jesus. 19 de agosto de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, meu doce Jesus fazia-se sofrer parte de suas penas e de suas mortes, as quais sofreu em favor de cada criatura. Pelas minhas pequenas penas, compreendia o quanto haviam sido atrozes e mortais,
as penas de Jesus. Então ele me disse: Filha minha, as minhas penas são incompreensíveis à natureza humana, e as próprias penas da minha paixão foram sombras ou similitudes das minhas penas internas. Minhas penas internas eram-me infligidas por um Deus onipotente, do qual nenhuma fibra poderia escapar-lhe ao golpe. Já as da minha paixão eram-me infligidas pelos homens, os quais, não possuindo nem a potência nem a onividência, não podiam fazer tudo o que queriam, nem penetrar em cada uma das minhas fibras. Minhas penas internas estavam encarnadas, e a própria minha humanidade era transmutada em cravos, em espinhos, em flagelos, em chagas, em um martírio tão cruel que me causava uma morte contínua. Estas dores eram inseparáveis de mim, formavam a minha própria vida. Ao contrário, as da minha paixão eram externas a mim, eram espinhos e cravos que podiam ser cravados, e se quisessem também poderiam ser retirados. E o simples pensamento de que uma pena pode ser retirada já é um alívio. Mas minhas penas internas, que eram formadas da própria carne, não deixavam nenhuma esperança de que pudessem ser removidas ou que se atenuasse a acuidade de um espinho ou a perfuração dos cravos. Minhas penas internas foram tantas e tão grandes que poderia chamar as penas da minha paixão, de alívios e beijos que davam as minhas penas internas, e que, unindo-se, davam o último testemunho do meu grande e excessivo amor para salvar as almas. Minhas dores externas eram vozes que chamavam todos a entrar no imenso oceano das minhas penas internas, para que compreendessem o quanto me custou a salvação deles, e depois pelas tuas próprias penas internas comunicadas por mim. Podes compreender, de certo modo, a intensidade contínua das minhas, portanto, tem coragem, é o amor que me impulsiona a isso. Livro do Céu, volume 14, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.